Paz e graça, amados irmãos. Vamos ver se não fiquem 2 vídeos, porque o meu telemóvel, como já disse, não é muito bom. Então, eu queria apresentar uma obra que foi uma irmã que mandou, que eu conheci num grupo evangélico, e a obra que eu quero apresentar para mim foi muito boa. Primeiro conheci a irmã, falámos, e ela viu que eu tinha um chamado, e ela também é uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito boa. Aliás, todas as obras que eu tenho pedido do Brasil não são pessoas bem na vida, não, são as pessoas mais humildes que me têm ajudado. São as pessoas que menos podem, são as pessoas mais humildes que me têm ajudado. Que Deus abençoe essas pessoas. A obra que eu quero mostrar e apresentar já devem conhecer, mas que é uma obra que, segundo sei, cá em Portugal também já viu o preço dela e custou aos olhos da cara. E essa irmã mesmo assim ofereceu-me. Mas é um tesouro também da atualidade para mim. Bíblia de Estudo Arqueológica. É a tradução NVI e da editora Vida, que diz: faça uma viagem, uma jornada, faça uma jornada, sim, visual através da vida e dos tempos bíblicos. Peço desculpa, só beber água. Esta Bíblia, segundo eu sei, é muito usada em como é que eu ia te explicar? Em seminários. Ela é muito boa mesmo. Ela tem os livros da Bíblia, como todos, né? Tem os livros os livros por ordem alfabética, tem abreviaturas, introdução sobre esta Bíblia, o prefácio e a edição brasileira, prefácio à NVI, créditos e permissões fotográficas, tabela dos períodos arqueológicos, a história da Terra Santa e a história cronológica da Palestina, do exílio babilônico de Judá até ao domínio romano. Pois tem, no final, guia de estudos, tabela de pesos e medidas, glossário, índice de assuntos dos artigos, lista de artigos em ordem alfabética, lista de artigos pela ordem das referências bíblicas e concordância bíblica NVI, índice dos mapas. Ora bem, é uma Bíblia do ano 2013, a primeira edição, acho que também é a única. Também fala, não tem, mas fala sobre os livros apocríficos, que aqui está, fala sobre eles, mas não tem. Mas tem, por exemplo, diz em tal livro, primeiro de Macabeus, ou está lá escrito. Tem notas sobre isso. Ora bem, tem a introdução. Pois tem aqui abreviaturas: Antigo Testamento, CA cerca de aproximadamente, capítulos, CEF, conforme, pronto, isto já não vou estar a ler, que é o que, aqui é diferente, CF conforme, citado, CP comparar, EG, por exemplo, e EIE, isto é, literalmente, literal, M, morto em, N, nascido em, NT, Novo Testamento, P, página ou páginas, R, reinou, SS, seguintes e os versículos seguintes, e TEB, também, V, versículo, no capítulo que está sendo comentado. Ora bem, tem aqui a introdução, a Bíblia, pronto, e o prefácio, que isso para mim eu não costumo ler, sou sincero, nesse campo eu não costumo ler. Depois tem aqui os créditos da Bíblia, tem estas coisas todas, e aqui está. Os períodos
da Bíblia, da história da Terra Santa, digamos assim, que é o período Neolítico, Calolítico, a Idade do Bronze Antigo, a Idade do Bronze Médio, a Idade do Bronze Tardio, a Idade do Ferro 1, e depois tem os anos, antes de Cristo e depois de Cristo, até, pronto. E aqui assim fala a história dos israelitas. Depois, da Terra Santa, neste caso, também tem ilustrações, como está aqui, e os nomes delas. Isto por toda a Bíblia. Tem aqui a data, as datas e os acontecimentos da Terra Santa e os governadores. Tem aqui as introduções, por exemplo, de Gênesis, e tem a linha do tempo, ou seja, a linha do tempo é o quê? É saber a criação, e depois tem, tem aqui a criação e aqui os anos. Por exemplo, a criação não tem ano, o dilúvio também não tem ano, a vida de Abrão a 2000 e 2200 a.C., até tal coisa, tal ano. Depois tem aqui, no princípio da Bíblia, tem em certas partes, tem estes estudos, que são muito bons. Tem este aqui, que são vozes antigas, que são coisas que não é da Bíblia, mas de povos antigos, que é para nós compreendermos melhor estes estudos. Depois estes estudos têm aqui as referências de lado, tem aqui o texto e aqui as notas, que são arqueológicas, e notas também doutrinárias. Depende. Aqui também tem, debaixo do texto e entre o texto e as notas, tem uma notazinha também. Os versículos são do lado, como eu já disse. Aqui tem outra nota a falar sobre o Jardim do Éden. Depois tem outro estudo, por exemplo aqui da Suméria, ia mostrar os, acho que é um jogo e um deus de Sumério. Esta Bíblia, além disso, tem mais, está aqui, é isto que eu queria mostrar, que se chama A Credibilidade da Bíblia, e é um comentário que se chama Hipótese do Comentário de Adam, por exemplo. E está aqui, isto tudo aqui que está aqui mostra a credibilidade da Bíblia, que é, ele fala sobre a história e sobre alguns estudiosos que tiveram umas teorias, e naqueles estudos que eu mostrei também, e tudo o que combinar coisa, e também mostra sobre o Antigo Oriente Médio, ou fala sobre o Oriente Médio, e nas notas também algumas similaridades de leis e de costumes que o povo de Israel também tinha, e algumas coisas que não dá para explicar. Há coisas que eles tinham que não dá para explicar. Mais que eu posso mostrar. Além disto, isto tem muitas notas, como podem ver, muitas notas aqui, muita referência. Cada estudo que eu mostrei tem muitas notas. Eu agora de momento estou a começar a estudá-la, porque eu não tinha pegado nela. Tem isto aqui, que é
é coisas de. Umas são cronologias, outras são nomes de Deus. Esta aqui é sobre como é que trocavam. Acho que é cartologia e isso tudo. Fala de muito assunto. Está aqui um estudo que é da credibilidade da Bíblia, que já mostrei. Está aqui um que é primitivas correções escribais. Aqui ele fala que os escribas demoraram muito tempo e emendavam os erros de alguns escribas, e assim a Bíblia foi evoluindo muitas vezes. Está muito bom mesmo esta Bíblia. Estão aqui mais páginas e depois mostra como é que era escrito nos antigos, como é que eles escreviam. Está aqui como é que isto é? Um cilindro para ser selado, é uma coisa assim. Agora não estou a ver bem o que é, porque ainda não cheguei a esta parte. Fala de Davi, fala sobre Davi, tem as como é que se diz? As referências, e cada texto tem muitas referências. Além disto tem as vozes antigas, como já disse, para nós compreendermos. Historiadores do mundo antigo, este estudo aqui também. Historiadores do mundo antigo. Mais esta Bíblia tem. Aqui já vimos isto. Fala de cidades antigas. Tem as palavras de Jesus a vermelho. Neste caso aqui é meio castanhado, mas é vermelho, pronto. Fala sobre os fariseus. Tem aqui uma parte nas vozes antigas, que é aqui no Novo Testamento, de Joséfo. Pronto, várias pessoas, porque por baixo das vozes antigas diz, aqui, como podem ver, debaixo das vozes antigas, aqui assim, diz o autor. Se for desconhecido, ele não pode inventar, não é? Mais. Voz antiga, várias, aqui nas vozes antigas aqui tem vários autores, que é para compreender melhor este texto. Tem ali uma pedra que tem uma mão, impressão de uma mão usada como amuleto para repelir o mal. Que hábito esquisito. Mas tem isso, tem refeições judaicas e costumes relativos às refeições. Depois disto, vamos aqui para o final. Tem aqui sobre o cânon do Novo Testamento. Mais. Tem aqui. Pronto. Sim, é aqui. Tem a tabela de preços e medidas do Novo e Velho Testamento. O glossário. Atenção, o glossário aqui é muito específico. Cada palavra que aparece naqueles estudos que eu mostrei, que aparece a negrito, estão aqui. Mesmo nas notas até agora não vi, mas nas notas se aparecer, não aparece, mas diz ver glossário. As notas também têm, nas notas não, mas naqueles estudos por baixo também diz uma palavra que aparece a negrito, aparece como se fosse uma referência e diz para viver aqui, ou para ir ver nos mapas que eu já vou mostrar. Aqui é o glossário. Fala sobre Acádio e os seus significados. Também é muito bom. É pequeno. Como é que se diz? O glossário é pequeno, mas é bom. Aqui, índice de assuntos antigos. O que é isto? Aqui é aqueles estudos que vocês viram que eu vos mostrei.
que eu vos mostrei, que é muito bom. Outra coisa que eu já vos vou mostrar. Isto é o índice de assuntos, tem vários, muitos mesmo. Agora, além disto, tem são muitos assuntos mesmo. E tem as referências, tem tudo. Concordância Bíblica NVI. Isto eu não vou falar muito, porque isto vocês já sabem o que é, porque se na João Ferreira de Almeida já conhecem, aqui conhecem igual, é igual. Só que é na versão NVI. Por exemplo, Marcos, Marcos 14, 36. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível. Romanos 8,15, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Pronto, tem isto, só que na versão NVI. Que eu era contra esta versão porque não a conhecia, e hoje em dia fiquei fã dela, porque eu tenho outra Bíblia ali que é da como é que é de explicar, que é uma versão portuguesa, mas também é parecida à NVI, só que portuguesa, e também muito boa, muito boa. Tem aqui o quê? Este aqui que é mapas, localizador de mapas na Bíblia. Agora, aqui há uma coisa muito boa. Esta Bíblia mostra estes mapas, que estes mapas estão todos explicados, como na Bíblia Vermelha, como aquela da Bíblia Vida Nova, Bíblia de Estudo Vida Nova, que eu mostrei, que é a atual Bíblia Seed. Esta Bíblia tem, ao todo, tem 14 mapas, mas também tem tudo explicado. Tem as rotas, onde foram onde os profetas andaram, onde foi a viagem dos apóstolos, onde Jesus realizou os seus milagres, o mapa de Jerusalém e do templo. Tem tudo explicado. Tá muito bom mesmo esta Bíblia. Está muito boa. Outra coisa, esta Bíblia tem mais mapas, que não é só estes, que estão aqui atrás, mas tem mais mapas dentro da própria Bíblia, nos estudos que a gente tem. Daí ter estes localizadores também, coisa que nas outras Bíblias eu acho que também devia ter de estudos. Por exemplo, eu vou aqui ao livro de Josué. E os índices são muito bons. Eu vou aqui ver. Eu lembro-me de ter visto aqui um mapa entre a Bíblia. E acho que é no livro de Josué que mostra o dito mapa. Quem tem esta Bíblia que eu conheço sabe que esta Bíblia tem. E tem aqui isto. Eu ainda não estudei muito bem, porque pronto. Isto é o quê? Isto é a distância dos territórios em volta de Israel e do próprio Israel, das tribos de cada sítio. Se calhar até aqui no livro de Juízes. Está aqui. Aqui, nesta Bíblia, tem mais mapas para nós sabermos. É uma Bíblia espetacular. Agora, tem aqui outra coisa ao início que eu quero mostrar. Fala sobre os hetitas e outros povos. Fala. Onde é que está?
Fala sobre a história da escrita. Isto é uma Bíblia mais para a época da história, mas é uma Bíblia muito boa e eu aconselho muito a comprarem esta Bíblia, porque assim vocês aprendem muito com esta Bíblia. Os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó. Tem os filhos de Jacó. Tem a mãe, o pai, a mãe, os filhos, o significado do nome, referência, nascimento, ordem da bênção, e tem o símbolo da bênção. E tem a referência bíblica. Depois tem os nomes. Aquela Bíblia que eu apresentei primeiro também tem. Este aqui é o nome de Deus e os seus significados. Que também, também tem. Agora, esta Bíblia é um espetáculo. Bíblia de estudo arqueológica, edição Vida e tradução NVI.